Olá! Dando continuidade ao livro de Jó, veremos mais alguns capítulos. A partir do capítulo 30, aqui o personagem Jó começa dizendo que agora é alvo de zombaria por pessoas mais jovens do que ele. Jó antes era um homem muito respeitado, mas agora até mesmo os desprezados daquela época, os desprezados pelos seus pais, os miseráveis, os famintos, os expulsos da sociedade, que viviam entre arbustos e cavernas, pessoas sem nome e sem honra, agora são esses que riem e desprezam Jó, pois se consideram melhores do que Jó. Esses homens se afastam de Jó com nojo, cospem em sua presença e o tratam como objeto de escárnio. E tudo por quê? Porque Jó perdeu tudo o que tinha, toda a sua riqueza, toda a sua família, toda a sua saúde. E todos diziam que Jó havia cometido um grande pecado contra Deus. Jó afirma que Deus afrouxou o seu arco, ou seja, tirou a sua proteção. E por isso essas pessoas se sentem livres para humilhá-lo. Jó descreve seus sofrimentos físicos com intensidade, dores que o atravessam à noite, ossos que queimam, doenças que o deformam, roupas que se colam ao corpo magro. Ele se sente lançado no lodo, reduzido a pó e cinza. Ele clama a Deus, mas sente que não recebe resposta. Deus, que antes o guardava, agora lhe parece um adversário severo. Jó reconhece que Deus tem poder absoluto e o conduzirá à morte, mas não entende por que é tratado com tamanha dureza. E talvez, apenas talvez, durante todo o livro de Jó, ele ainda não descobrirá a verdade do motivo de tanto sofrimento. Mas nós, leitores, sabemos que havia uma aposta no céu, uma aposta entre Deus e o mal. E por isso Jó passava por tanta aflição, para ver se ele era fiel a Deus, por conta de seu amor ou por conta de tudo que Deus lhe proporcionou. No fim do capítulo, Jó expressa sua dor moral. Ele ajudou os necessitados quando eles sofriam. Chorou com os aflitos, esperou o bem, mas recebeu o mal. Todos o maltratavam. Ele aguardou a luz, mas veio a escuridão. Sua vida se tornou lamento contínuo e ele vive em profunda tristeza. E agora no capítulo 31, Jó começa dizendo que fez um pacto, uma aliança com os seus próprios olhos, para não olhar com desejo impuro para nenhuma mulher. Ele afirma que, se tivesse agido com maldade, isso mereceria juízo, pois Deus vê todos os caminhos do homem e pesa suas ações. Ele continua dizendo que, se tivesse andado na mentira, enganado alguém ou permitido injustiça, que sua colheita fosse comida por outros e que tudo o que plantou fosse arrancado. Se seu coração tivesse sido seduzido por outra mulher, ou se tivesse traído a confiança de alguém, ele reconhece que isso seria um crime digno de punição.
Porém, Jó afirma que nada disso cometeu. Ele declara também que nunca abusou de seus servos ou servas, pois sabia que Deus é o Criador tanto do rico quanto do pobre, e que todos terão de prestar contas ao mesmo Deus. Ele afirma que jamais negou ajuda ao pobre, ao órfão ou à viúva, nem comeu sozinho, deixando outros passarem fome. Desde quando era jovem, ele cuidou dos necessitados, como um pai cuida de seus filhos. Ele diz que nunca confiou em sua riqueza, nem colocou sua esperança no ouro. Nunca se alegrou com a ruína de seus inimigos, nem desejou mal a quem o odiava. Sua boca não pecou, pedindo vingança. Jó afirma que sua casa sempre esteve aberta ao estrangeiro e que ninguém dormia na rua sem abrigo. Ele diz que nunca tentou esconder seus pecados por medo da opinião pública, nem deixou de agir corretamente por receio das multidões. Ou seja, Jó não se importava com o que o povo pensava. Jó se importava em fazer o que era certo, com o que Deus se importava. Em seguida, Jó faz um apelo direto. Ele pede que Deus o escute e que o Todo-Poderoso lhe responda. Ele se dispõe a apresentar sua causa como alguém confiante de sua integridade. Por fim, Jó encerra dizendo que, se tivesse explorado sua terra ou se apropriado injustamente do trabalho alheio, que espinhos crescessem em vez de trigo. E agora veremos o capítulo 32. Depois que Jó termina sua defesa, os 3 amigos dele também param de falar, porque já não conseguem responder. Mas continuam convencidos de que Jó está errado. E nesse momento aparece um rapaz chamado Eliú. Ele estava presente, ouvindo tudo, mas permaneceu em silêncio, até então, por respeito aos mais velhos. E Eliú fica irritado com 2 coisas. Primeiro, com Jó, porque ele se justificava mais do que justificava a Deus. Segundo, com os 3 amigos, porque eles não conseguiram responder às perguntas de Jó, mas mesmo assim o condenaram. E Eliú diz que achava que a idade trazia sabedoria, mas percebeu que nem sempre os mais velhos falam corretamente. Segundo Eliú, a verdadeira sabedoria vem do Espírito de Deus, não apenas da experiência do homem. Eliú diz que está cheio de palavras, como um vinho novo que precisa de espaço. Se ele não falar, vai explodir. Ele promete falar com sinceridade, sem favorecer ninguém e sem bajulação, porque sabe que Deus não se agrada disso. O capítulo termina preparando o leitor para os discursos seguintes, onde Eliú tentará oferecer uma explicação diferente do motivo pelo qual Jó está sofrendo. Aqui concluímos o vídeo de hoje
Espero você no próximo vídeo da playlist para darmos continuidade, seguimento, o que esse rapaz, Eliú, irá dizer. Até o momento ele disse que Jó está errado e disse também que os 3 amigos estão errados. Ele disse que todo mundo está errado e que agora ele irá proferir as suas palavras